Olá, amados irmãos. Estamos estudando a primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Estamos no capítulo 1. Hoje nós vamos meditar no verso 2 e 3 do capítulo 1 de Tessalonicenses, meditando nesses versículos introdutórios aqui. Diz assim o versículo: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses versículos introdutórios, Paulo escrevendo a essa igreja, a esses novos irmãos em Cristo Jesus, ele passa, na priori, mostrar algo que tem que ser conservado na vida cristã, todo servo de Deus. Nessa priori é conhecer que o Senhor não faz acepção de pessoas. A gratidão aqui, primeiramente, Paulo está se referindo a um Deus que perdoa o pecado de toda a pessoa que vem a Ele em humildade. Não importa a classe social, não importa a etnia, não importa a cor da pele. O nosso Deus é um Deus que age em sua graça para com todos. Por isto, João vai dizer que Deus nos amou de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gratidão do apóstolo Paulo consiste nessa soberania de Deus. E isto, irmãos, deve ser conservado na vida do crente. É isto que Paulo está dizendo para essa jovem igreja que está iniciando essa caminhada cristã. Eles têm que conservar esse conhecimento da grandeza do amor de Deus. Também, esta frase, damos sempre graças a Deus, está incluso aqui, irmãos, o ato de sermos generosos, piedosos uns para com os outros. Essa maneira de nós orarmos pelos irmãos, nos interessarmos pelos irmãos, isto é agradável. A graça, sermos gracioso, tanto beneficia o que exerce a gratidão, como aquele que recebe a gratidão. Isso faz parte da vida cristã. Por isso que o Salmo 136, verso 1 diz: Rendei graça ao Senhor, porque isto é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, quando eu exerço essa gratidão de saber que o Senhor é o Deus que atua em todas as vertentes, e ao mesmo tempo eu me posiciono e alimento isso no meu coração de também, como cristão, como servo de Deus, não fazer acepção de pessoas, mas me preocupar com elas e por elas, quando eu alimento isso na minha vida, eu de fato manifesto uma nova vida em Cristo Jesus. Essa maneira de nós intercedermos um para o outro. Veja como Paulo termina o versículo 2. Ele vai dizer então: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Meus irmãos, o interesse, ele não é intermitente. Eu não deixo de gostar, outra hora eu gosto. Não, amados. A gratidão, o respeito, a solidariedade, a preocupação pelo próximo, na vida cristã, ela é algo contínuo. Paulo deixa bem claro: eu oro sem cessar. Não é uma questão de um momento e outro, não. Paulo está dizendo para esses irmãos: olha, eu passei pouco tempo aí, provavelmente 3 semanas, porque foram 3 sábados que ele prega na sinagoga, mas eu não esqueci de vocês. Eu saí rápido, mas eu quero dizer para vocês que nem um dia, não teve uma manhã, não teve um dia que eu não lembre e não venha orar por vocês. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Esses dias, irmãos, eu tenho aqui exercido esse tempo de oração, eu tenho orado todo dia. Já tive um momento que passei o dia todo orando. Irmão, quanto isso tem feito bem para a minha vida espiritual, o quanto isso tem feito bem para mim mesmo. Então, a oração, a intercessão, orar pelas pessoas te aproxima
da afetividade com essa pessoa, ou seja, você nem conhece. Por exemplo, tem pessoas que eu estou orando aqui, onde até minha esposa se admirou de ver o tamanho do papel, a quantidade de nomes. Ela disse: é tudo isso que você está orando. Então ela se admirou a quantidade. E eu digo para os irmãos que tem pessoas que eu estou orando que eu nunca vi. Eu não sei, eu tenho ideia onde moro, porque quem pediu oração falou, mas eu nunca vi. Mas tenho orado todos os dias por estes irmãos. Eu tenho orado pelos irmãos da nossa igreja todo dia, tenho jejuado pelos irmãos da nossa igreja. Irmão, enquanto isso trago um fervor cristão, um fervor dentro de mim. Eu louvo a Deus por isso. Uma irmã da igreja até mandou uma mensagem para mim muito carinhosa, e eu agradeço a Deus pelo carinho da igreja que eu pastoreio, pelo carinho que os irmãos têm por mim. E até ela dizia assim: pastor, o senhor tem manifestado muitas emoções na sua pregação, eu acho que o senhor está precisando dar uma saída, se envolver um pouco socialmente, nós estamos muito reclusos. E é verdade, você tem mexido muito com as nossas emoções. Mas por outro lado, irmãos, assim, essa maneira de nós orarmos uns pelos outros, interceder, não esquecer, estar sempre ali. Então é isso que Paulo está dizendo para essa jovem igreja, que eles devem alimentar no coração deles esse fervor cristão, essa gratidão de saber quem é Deus, e essa gratidão de se colocar, meus irmãos, como uma pessoa que intercede. Não só: eu esqueci de orar. Não, mantenha a oração, ore todo dia por essa pessoa. Então Paulo agora vai para o versículo 3, e há 3 coisas aqui que norteia a dinâmica da vida cristã. Olha aí no versículo 3, Paulo diz assim, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Aí, primeiro, da operosidade da vossa fé. Segundo, da abnegação do vosso amor. Terceiro, da firmeza da vossa esperança. Paulo diz que essas 3 vertentes, elas devem ser cultivadas em nossos corações, buscada e cultivada em nossos corações, como cristão. Eles agora que estão começando a vida cristã, devem buscar, cultivar e exercer tudo isso. Então no verso 3, nessa primeira parte, Paulo diz: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Novamente, ele vai dizer que ele não para de pensar, e esse pensamento ele não é simplesmente alguma coisa fictícia no sentido de só pensar, mas no sentido de agir. Paulo deixa bem claro: olha, eu não só fico lembrando, mas orando, intercedendo por vocês. Eu tenho visto e ouvido, diz Paulo, e imaginado todo o crescimento, e eu tenho orado a Deus por isso. E aí agora ele vai falar das 3 vertentes que são os pilares para uma vida cristã. E aí ele vai dizendo então: diante do nosso Deus Pai, da operosidade da vossa fé. Uma vida cristã, meus irmãos, sem uma fé ativa, sem uma fé correta, ela não funciona. A operosidade da fé é uma fé linkada na pessoa de Jesus Cristo, e ao mesmo tempo essa fé ela é atuante, é ela que dá a dinâmica da vida. Por isso que a Bíblia vai sempre dizer para nós, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. O que nos impulsiona a orar um pelos outros? O que nos impulsiona a servir o Senhor como Deus o quer? O que nos impulsiona a perdoar uns aos outros, senão a fé em Cristo Jesus? A vida cristã, meus irmãos, é uma vida operante, é uma vida dinâmica. E Paulo fala da operosidade da vossa fé. Uma fé dinâmica, uma fé que funciona, uma fé que impulsiona. Segundo, da abnegação do vosso amor. Aqui é o altruísmo. Lembra de 1 Coríntios capítulo 3, do amor altruísta, do amor que não busca o seu próprio interesse. A vida cristã, ela é norteada, meus irmãos, por atitudes tão salutar quanto esta. Paulo diz que o amor tem que ser o amor de abnegação.
Ou seja, eu não estou preocupado só comigo, com o meu umbigo, com a minha família. O amor que provém de Deus, ele é um amor que se propaga. Ele é um amor que, a priori, não busca o nosso próprio interesse. Nós não estamos preocupados só conosco. Muitas vezes você está preocupado só com a sua família e só com você. Esse não é o amor que provém de Deus. Paulo diz que os irmãos na igreja, essa jovem igreja em Tessalônica, deveriam ter uma fé operante, como vai dizer, por exemplo, Tiago, né? Tiago diz que a fé verdadeira no Senhor produz frutos, né? Uma ação, uma obra, e sem a obra não podemos ver a fé também, né? No Senhor. E agora Paulo vai dizer que esse amor, essa fé, ela é uma fé que se doa, é aquela questão do altruísmo. Eu devo alimentar isso no meu coração. Nos preocupar com o nosso próximo, com as pessoas, a abnegação do vosso amor. E ele diz, e da firmeza da vossa esperança. Que esperança? A palavra para esperança, helpes, do grego, é já ver o fim. Aquilo que nos motiva porque eu já sei o final, eu já conheço o final da jornada. Você começa a correr pela fé, você já vê o fim da jornada. A fé é toda a engrenagem que motiva o homem a continuar. Por isso, meus irmãos, essa firmeza, essa esperança, ela é importante na nossa vida. Porque um homem que perdeu a esperança, ele perdeu o gozo da vida. Então, meus amados, para nós resumir, Paulo começa dizendo que ele tem graça em Deus, por ser um Senhor poderoso. Ele reproduz essa graça que ele tem em Deus, orando sem cessar pelos irmãos. E agora Paulo diz para aquela jovem igreja que eles devem cultivar a fé operante, eles devem cultivar o amor ao próximo, essa abnegação do amor, o altruísmo, e eles devem cultivar a esperança, a certeza de que no final nos encontraremos com o Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe e fiquemos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.